Porque a manifestação na África é quase sempre violenta? Porque as pessoas se comportam com muita violência durante as manifestações. 1. Adrenalina. Em países como África do Sul, as pessoas fazem uma manifestação e começam a fazer uma série de destruições por puro prazer. A ideia é que aquilo cria uma sensação de prazer, portanto, fazem porque gostam, porque amam ver a destruição, a queimadura de pneus, o fogo em qualquer lugar. Muitas pessoas correm de um lado para o outro como se fosse uma coisa cinematográfica. Eles gostam de viver uma cena de filmes. Aqui em Moçambique também aconteceu uma coisa parecida. A página do Facebook Live News 48, se não me engano, este é o nome, publicou um vídeo durante a manifestação, a última manifestação de Venâncio Mondlane, em que alguns jovens estavam a consumir algumas substâncias nocivas. Essas substâncias fazem com que a pessoa goste de causar uma série de destruições, por mais que aquilo não resulte em nada. A pessoa faz porque gosta, tem prazer naquilo, e não porque é uma coisa que ele faz porque foi forçado para fazer. Eu mesmo encontrei-me com mais de 1000 jovens descamisados no ano passado, e todas elas estavam a se comportar de forma violenta. A maior parte desses jovens estavam até mesmo a pedir nas ruas a pessoas para que dessem para eles as substâncias nocivas, porque queriam uma espécie de moral para continuar a fazer uma manifestação. 2. Falta de instrução do povo. Em maioria parte dos países africanos, as pessoas não são bem educadas. Quase todos os países africanos têm a maioria de pessoas que são analfabetas. Isso significa que as pessoas ignoram questões básicas do direito, como o direito à manifestação, manifestações pacíficas. As pessoas imaginam que manifestação ou greve é destruição. É por isso que quando você diz para elas se manifestar de forma pacífica, sempre partem para a violência, porque não sabem que manifestação pacífica é que resulta nas coisas que eles querem. Eles sempre imaginam que a destruição e a greve é que vai fazer com que os governantes se sintam pressionados a resolver seus próprios problemas. 3. Falta de instrução da polícia. Nos mesmos países em que a maioria parte das pessoas são analfabetas, a polícia também ignora questões básicas do direito. Assim, eles imaginam que eles que estão no controle e que eles podem fazer tudo. Eles chegam a um ponto de obedecer informações, obedecer regras e instruções de superiores que não vão de acordo com questões de legalidade sobre manifestações. Eles acabam fazendo com que o povo se sinta desorientado e se sinta hostilizado pela polícia, e começa a haver uma espécie de guerra entre o povo que está a manifestar também pela polícia. Se a polícia soubesse o mínimo sobre leis sobre manifestação, eles não fariam o que fazem. Por exemplo, em países como Malawi, a polícia esteve à frente dos manifestantes durante 2 meses consecutivos, ajudando-os a perceber o que devem fazer e o que não devem fazer. Apesar de ter sido um tempo muito longo, a polícia, eles aguentaram, porque eles não podem parar ou proibir uma manifestação. O direito deles é estar ali para proteger infraestruturas e bens públicos. Os manifestantes, por mais que manifestem por um ano, eles têm um direito de continuar a fazer aquilo. E é diferente do que acontece na maior parte dos países. A polícia acha que tem direito de proibir, de inibir as pessoas de fazer manifestações. E isso acaba partindo para a violência. 4. Repreensão. Às vezes, a polícia, por não saber qual é o seu papel numa manifestação, acaba tomando decisões ilegais, como começar a criar confusão numa manifestação, desorientando a manifestação, e que acaba isso levando a uma violência. Para quem se lembra, em outubro do ano passado, a polícia começou a atirar gás lacrimogêneo contra manifestantes que tinham o intento de se achegar a João Kishisano, onde estava Venâncio Mondlane e outra comitiva que estava ali para chorar a morte do Elvino Dias e do Paulo Guambe. No mesmo dia, a polícia começou do nada a tirar gás lacrimogêneo contra Venâncio Mondlane e sua comitiva, levando os manifestantes a se dispersar.
É aí onde começou toda a violência. Se a polícia soubesse se posicionar, tudo isso não teria acontecido. Mas pelo fato de eles quiserem impor as suas regras, a sua autoridade sobre os manifestantes, acabaram fazendo uma repreensão acima da média e os manifestantes responderam com violência, na mesma proporção que a violência da polícia. 5. Falta de resultados. Às vezes, a manifestação ela é frustrada por falta de resultados. Quando o governo não quer dar uma resposta a uma manifestação ou demora para dar uma resposta a uma manifestação, ela pode começar a ser pacífica, mas acaba passando para a violência, já que as pessoas se sentem frustradas. Se elas manifestam que tem alguma coisa, existe uma coisa, uma insatisfação, alguma coisa que inquieta os seus corações e os leva a fazer uma manifestação. E isso, quando não é resolvido, eles se sentem frustrados e acabam adotando métodos difíceis, forçando o governo, pressionando os governantes a resolver os seus problemas. Embora não seja um país africano, é um bom exemplo o que aconteceu na Espanha, principalmente na Valência. Quando houve cheias no ano passado, os valenses se sentiram indignados com o comportamento do ministro Valência. Eles o forçaram a resolver os problemas das cheias, porque muitas pessoas desapareceram e muitas casas foram inundadas. Eles o acusaram de incompetência. Depois de muito tempo se manifestando, acabaram adotando métodos difíceis, como a violência. Isso eclodiu uma guerra entre valências e a polícia da Valência, porque eles não tinham recebido a resposta da sua manifestação.